Sabe aquele momento em que você está andando pela sua casa, distraído, e de repente seus olhos pousam em algum objeto que está ali há tanto tempo que você nem se lembra mais quando ele chegou, e algo dentro de você se move, como se uma memória antiga quisesse acordar. Mas você segue em frente porque a vida está correndo e há tanto a fazer, tantas contas a pagar, tantas preocupações martelando na cabeça. Pois eu quero convidar você hoje a parar um pouco, respirar fundo e olhar ao redor com outros olhos, com o olhar de quem procura não apenas o que é visível, mas o que está escondido nas dobras do tempo, nas camadas de significado que a nossa pressa acaba enterrando. Porque há objetos na sua casa, objetos simples, comuns, que você toca todos os dias, sem perceber que eles são portais, são janelas para o sagrado, são testemunhas silenciosas de uma presença que está muito mais perto de você do que você imagina. Nós nos acostumamos a pensar no sagrado como algo distante, algo que habita apenas os altares das igrejas, as páginas da Bíblia, os momentos solenes de oração, e esquecemos que Deus sempre teve uma preferência pelo simples, pelo pequeno, pelo que o mundo não valoriza. E é exatamente por isso que ele se esconde nos lugares mais improváveis da nossa vida, nos objetos que parecem banais, mas que guardam dentro de si uma força espiritual que pode transformar a nossa casa em um santuário, o nosso dia a dia em uma liturgia viva, se ao menos soubermos olhar com o coração aberto e a atenção desarmada daquele que busca encontrar Deus, não só no extraordinário, mas principalmente no ordinário, no cotidiano, no que está tão perto que a gente já nem vê mais. Antes de continuarmos, peço algo simples. Inscreva-se neste canal e ative o sino. Esse pequeno gesto nos permite continuar oferecendo palavras que cuidam da alma e acompanham você todos os dias. Deixe-me começar falando de um objeto que talvez esteja na sua cozinha neste exato momento, pendurado na parede, ou guardado em alguma gaveta, algo que você usa quase sem pensar, que faz parte da sua rotina de um jeito tão natural que você nem dá importância. O pano de prato, aquele pedaço de tecido simples que serve para secar louça, limpar a mesa, segurar panelas quentes. Você já parou para pensar que esse objeto carrega em si a memória de um dos gestos mais revolucionários de Jesus? Porque quando ele, na noite em que seria entregue, pegou uma toalha, cingiu-se com ela e começou a lavar os pés dos seus discípulos, ele estava mostrando que o sagrado não está na altura, mas na descida. Não está no poder, mas no serviço. Não está em ser servido, mas em servir. E toda vez que você pega um pano, enxuga algo, limpa uma superfície, está repetindo, mesmo sem saber, o gesto que define o próprio coração do Evangelho, porque servir é uma das formas mais puras de amor, e o amor é o único nome verdadeiro de Deus. Quantas mãos já seguraram panos de prato ao longo dos séculos? Quantas avós, mães, filhas, quantas pessoas anônimas que fizeram da cozinha o seu altar, do cuidado da casa a sua oração, e nunca foram canonizadas, nunca tiveram seus nomes escritos em livros de história, mas cujo amor ficou gravado no coração de Deus como uma marca indelével, como uma prova de que a santidade não precisa de palco, não precisa de reconhecimento. Ela acontece no silêncio dos gestos repetidos com ternura, na fidelidade ao que parece pequeno, mas que, aos olhos de Deus, é tudo. O pano de prato pode ser o seu cilício sagrado,
o instrumento pelo qual você se esvazia de si mesmo e se torna presente para o outro. Porque quando você cuida da casa, você está cuidando das pessoas que moram nela. Você está criando um espaço onde o amor pode habitar, onde a vida pode ser vivida com dignidade, com beleza, com a sensação de que alguém se importa, alguém dedica tempo e energia para que esse lugar seja mais do que paredes e móveis, mas um verdadeiro lar. E se o pano de prato te parece um exemplo humilde demais, talvez quase banal, deixe-me falar agora de outro objeto que provavelmente está em algum canto da sua casa, esperando ser notado: o espelho. Ah, o espelho! Nós passamos diante dele tantas vezes por dia, às vezes só conferindo a aparência, outras vezes nos perdendo em autocrítica, julgando duramente cada ruga, cada imperfeição, cada sinal do tempo que insiste em mostrar que não somos eternos. Mas o espelho, esse objeto que reflete nossa imagem, é também um objeto sagrado, porque ele nos lembra de uma verdade profunda e libertadora. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você olha para o espelho, você está olhando para uma obra-prima divina, para alguém que foi pensado com amor, tecido com cuidado no ventre materno, sonhado antes mesmo de existir, e que carrega dentro de si uma centelha do próprio Criador. O problema é que nós esquecemos disso. E o espelho, ao invés de ser um lembrete da nossa dignidade, acaba se tornando um instrumento de tortura, onde nos comparamos com padrões impossíveis, onde medimos nosso valor pela aparência, pelo que o mundo aplaude, pelo que as redes sociais aprovam. Mas o espelho sagrado não reflete apenas o corpo, ele reflete a alma. E quando você aprende a olhar para si mesmo com os olhos de Deus, com compaixão, com misericórdia, com a certeza de que você é amado não por aquilo que você faz ou por como você se parece, mas simplesmente porque você existe, então o espelho se transforma, deixa de ser um juiz implacável e se torna um mestre que te ensina a se aceitar, a se acolher, a se perdoar pelas vezes em que você não foi perfeito, porque ninguém jamais foi. E Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando verdade, autenticidade, gente que tenha a coragem de ser quem realmente é, com suas feridas e suas cicatrizes, com suas fragilidades e suas forças. E já que falamos de espelho, não posso deixar de mencionar outro objeto que está intimamente ligado à ideia de luz e de reflexo, e que talvez esteja aceso agora mesmo na sua casa enquanto você me escuta. A lâmpada ou a luz elétrica, essa invenção que transformou a humanidade e que nós acionamos centenas de vezes por dia sem nem pensar. Mas a luz, meu amigo, minha amiga, a luz é um dos símbolos mais antigos e mais poderosos da presença de Deus, porque foi a primeira coisa que Deus criou, antes de tudo, antes da terra tomar forma, antes dos mares se separarem, antes das estrelas brilharem no céu. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez, e ele viu que isso era bom, porque a luz é o que torna tudo visível, é o que permite que a vida floresça, é o que afasta as trevas e nos dá esperança. Quando você acende uma luz em sua casa, você está fazendo mais do que iluminar um cômodo. Você está afirmando simbolicamente que a escuridão não tem a última palavra, que sempre há uma possibilidade de clarear o que está obscuro, de ver melhor, de enxergar caminhos onde antes só havia sombras. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E ele também disse: vocês são a luz do mundo. Então, toda vez que você traz luz para algum lugar, para alguma situação, para alguém que está na escuridão da tristeza, da dúvida, do medo, você está sendo Cristo para essa pessoa. Você está cumprindo o seu chamado mais profundo, que é iluminar, clarear, aquecer com a sua presença os corações que estão frios e perdidos. E se você pensar bem,
A lâmpada também nos ensina sobre generosidade, porque ela não escolhe para quem brilhar. Ela não ilumina só o que é bonito e deixa o feio na sombra. Ela simplesmente derrama sua luz sobre tudo que está ao seu alcance, sem discriminação, sem julgamento, e assim deveria ser o nosso amor. Assim deveria ser a nossa presença no mundo, brilhando para todos, especialmente para aqueles que estão mais escondidos, mais esquecidos, porque é exatamente aí que a luz é mais necessária. É exatamente nas periferias da vida que Deus gosta de habitar e onde Ele nos chama para estar também. Agora, deixe-me falar de um objeto que talvez esteja na sua sala, ou no seu quarto, ou em algum corredor, cumprindo o papel de enfeitar, de decorar, mas que é muito mais do que decoração. O quadro na parede, seja ele uma foto de família, uma paisagem, uma obra de arte, uma imagem religiosa. O quadro é uma janela para outra dimensão, é uma moldura que recorta um pedaço do mundo ou da memória e o torna permanente, presente, disponível para ser contemplado sempre que nossos olhos pousam nele. E a contemplação, você sabe, é uma forma de oração, é um jeito de estar presente, de silenciar o barulho interno e simplesmente ver, simplesmente admirar, simplesmente deixar que aquilo que está diante de você fale ao seu coração sem palavras. Quando você tem em sua casa uma foto de pessoas queridas, você está mantendo viva a memória de vínculos que são sagrados, porque o amor não morre, o amor transcende o tempo e o espaço. E cada vez que você olha para aquele rosto, você está celebrando a comunhão dos santos, não só no sentido religioso, mas no sentido de que todos aqueles que amamos fazem parte de uma rede invisível de afetos que nos sustenta, que nos define, que nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. E se você tem uma imagem religiosa, uma cruz, uma Nossa Senhora, um anjo da guarda, saiba que aquilo não é mera superstição ou idolatria, como alguns podem pensar, mas é um ponto de foco, um lembrete material de uma realidade espiritual, uma forma de dizer: eu creio, eu confio, eu sei que há uma proteção sobre mim e sobre esta casa que vai além do que meus olhos podem ver. E já que falamos de imagens, de memórias, de coisas que ficam penduradas na parede, não posso esquecer de mencionar o relógio. Esse objeto que marca o tempo, que nos lembra constantemente que as horas estão passando, que a vida está em movimento, que nada fica parado. O relógio é um mestre severo, mas também um profeta misericordioso, porque ao mesmo tempo em que ele nos alerta que o tempo é finito, que não podemos desperdiçá-lo, ele também nos diz que sempre há um novo segundo chegando, sempre há uma nova chance, sempre há tempo para recomeçar, para se arrepender, para mudar de direção, para escolher de novo o amor, a verdade, o bem. Quantas vezes você olha para o relógio com ansiedade, sentindo que o tempo está passando rápido demais, que você não está conseguindo fazer tudo o que precisa, que a vida está escapando por entre os dedos? E eu te pergunto, será que o problema é a falta de tempo? Ou será que é a forma como nós nos relacionamos com o tempo? Porque o tempo é um dom, é uma graça. Cada dia que se abre diante de nós é uma nova página em branco, onde podemos escrever uma história de amor, ou de indiferença, de generosidade, ou de egoísmo, de presença ou de ausência. O relógio sagrado não é aquele que nos aprisiona na urgência, mas aquele que nos ensina a viver o presente, a estar inteiros em cada momento, a não sacrificar o hoje por um amanhã que talvez nunca chegue. Porque a única eternidade que podemos tocar com as mãos é a eternidade deste instante, deste agora que está se desenrolando enquanto você respira, enquanto você escuta, enquanto você existe. Você já reparou que em quase toda casa há uma mesa, seja ela na cozinha, na sala de jantar, ou mesmo um cantinho improvisado onde as refeições acontecem?
E a mesa é, sem dúvida, um dos objetos mais sagrados que existem, porque ela não é apenas um móvel, ela é um altar onde a vida se celebra, onde a comunhão acontece, onde as pessoas se reúnem e, ao partilharem o pão, partilham também a existência. Jesus escolheu uma mesa para dar aos seus discípulos o maior presente que ele poderia dar: a Eucaristia, o seu próprio corpo e sangue sob as aparências do pão e do vinho. E ele fez isso não em um templo grandioso, não em uma cerimônia pomposa, mas em uma sala simples, ao redor de uma mesa comum, mostrando que o extraordinário acontece no ordinário, que Deus se faz presente não apenas nos grandes momentos, mas sobretudo nos pequenos rituais do dia a dia. Quando a sua família se reúne para uma refeição, mesmo que seja um simples jantar depois de um dia cansativo, vocês estão reproduzindo o gesto mais antigo da humanidade, o gesto de sentar juntos, de agradecer pelo alimento, de nutrir não apenas o corpo, mas também os laços, as conversas, as risadas, os olhares que dizem mais do que palavras. E mesmo quando você come sozinho, a mesa continua sendo sagrada, porque ela te convida a fazer uma pausa, a desligar o celular, a sair do automático e estar presente para o milagre simples de ter comida, de ter um teto, de ter vida. Quantas pessoas no mundo neste exato momento não têm uma mesa, não têm o que colocar nela, não têm sequer um teto para chamar de seu? E se você tem, isso não é mérito apenas seu, é graça, é bênção, e com a bênção vem a responsabilidade de partilhar, de não fechar a mesa só para os seus, mas de ter sempre um lugar a mais, uma cadeira vazia esperando o estrangeiro, o necessitado, aquele que Jesus disse que, quando acolhemos, é Ele mesmo que estamos acolhendo. E por falar em alimento, deixe-me agora chamar sua atenção para algo que está na sua cozinha, talvez no armário, talvez na prateleira, e que você usa todos os dias, sem pensar duas vezes: o sal. Esse grão minúsculo, essa substância simples que dá sabor à comida, que conserva os alimentos, que é essencial para a vida. Jesus disse aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. E essa é uma das metáforas mais poderosas que ele usou, porque o sal não existe para si mesmo. O sal existe para o outro, para realçar, para preservar, para dar gosto. Um punhado de sal é quase nada, mas sem ele a comida fica insossa, sem graça, sem vida. E assim somos nós chamados a ser no mundo, pequenos, discretos talvez, mas essenciais, fazendo a diferença não pelo barulho que fazemos, mas pela qualidade da nossa presença, pelo sabor que trazemos para as relações, pelo modo como evitamos que a vida se corrompa, que o amor se deteriore, que a esperança se perca. O sal também arde quando encontra ferida, e talvez seja por isso que às vezes as pessoas fogem de nós quando tentamos viver a verdade com autenticidade, porque a verdade dói, a verdade incomoda, a verdade expõe o que está escondido e que muita gente preferia manter assim. Mas arder não é o mesmo que destruir, é limpar, é purificar, é permitir que a cura aconteça. E se você tem sido sal na vida de alguém, mesmo que isso tenha causado desconforto, saiba que você está cumprindo o seu papel, porque amar não é apenas agradar, é também ter a coragem de dizer não, de estabelecer limites, de mostrar caminhos diferentes mesmo quando isso não é popular. Agora vou falar de um objeto que talvez você não tenha em casa, ou talvez tenha guardado em algum lugar sem dar muita importância, mas que é profundamente simbólico: a vela. A vela é luz, mas é uma luz que se consome, que se gasta, que se doa inteiramente para poder brilhar. Não, existe vela que ilumine sem queimar, sem se desfazer aos poucos, e nisso ela nos ensina uma das lições mais difíceis da vida espiritual. Para brilhar,
é preciso se doar. É preciso aceitar que amar dói, que servir cansa, que estar presente para o outro exige um pedaço de nós mesmos. Mas essa não é uma perda, é uma transformação, porque quando a vela se consome, ela está se transformando em luz e calor, está cumprindo o propósito para o qual foi criada. E assim também nós, quando nos doamos. Quando deixamos que o amor nos consume, nós não estamos diminuindo, estamos nos tornando mais plenamente quem fomos criados para ser. Acender uma vela é um gesto ancestral, é uma forma de oração que dispensa palavras, é dizer com chama, ao invés de com voz, eu creio, eu espero, eu peço por alguém. Quantas velas foram acesas ao longo da história em igrejas, em quartos de doentes, em túmulos, em altares domésticos, cada uma delas uma pequena luz desafiando a escuridão, afirmando que a esperança não morreu, que a fé ainda pulsa, que o amor ainda queima mesmo quando tudo parece frio e apagado. E se você tem uma vela em casa, mesmo que seja apenas para usar em caso de falta de energia, saiba que você tem em suas mãos um objeto sagrado, um lembrete de que você também é chamado a ser luz, a se consumir, não no sentido de se destruir, mas no sentido de se transformar em algo maior, em algo que aquece e ilumina o caminho de outras pessoas. E já que falamos tanto de luz, de velas, de lâmpadas, deixe-me agora falar da escuridão, porque a escuridão também tem seu lugar, também tem seu valor, também é sagrada. E para isso, quero mencionar um objeto que muitos de nós temos, mas que raramente pensamos como sagrado: as cortinas, ou as persianas, ou qualquer coisa que usamos para bloquear a luz de fora e criar um espaço de recolhimento. Porque há momentos na vida em que a gente precisa se fechar, precisa da escuridão para descansar, para dormir, para se recolher, para processar, para simplesmente ser, sem ser visto, sem ser cobrado, sem ter que responder a nada nem a ninguém. As cortinas nos dão privacidade, nos dão um espaço seguro onde podemos tirar as máscaras, onde podemos chorar sem constrangimento, onde podemos estar vulneráveis sem medo de julgamento. E isso também é sagrado, esse direito ao recolhimento, à intimidade, ao silêncio. Deus mesmo se recolheu no 7º dia da criação, descansou, contemplou o que tinha feito e viu que era bom. E Jesus frequentemente se retirava para lugares desertos, fechava-se em oração, buscava o silêncio e a solidão para se reconectar com o Pai. Então, não tenha medo de fechar as cortinas às vezes, de dizer não ao mundo lá fora, de criar um santuário interior onde só você e Deus podem entrar. Porque é nesses momentos de escuridão escolhida, de silêncio abraçado, que muitas vezes acontecem as grandes transformações, as revelações mais profundas, os encontros mais verdadeiros com quem a gente realmente é. Outro objeto que quero mencionar e que está tão presente nas nossas casas que a gente nem percebe mais é a porta. A porta é o limite entre o dentro e o fora, entre o privado e o público, entre o seguro e o desconhecido. E a porta tem 2 movimentos. Ela se abre e ela se fecha, e ambos são necessários, ambos são importantes. Há momentos de abrir a porta, de receber, de acolher, de deixar entrar o novo, o diferente, o inesperado. E há momentos de fechar a porta, de proteger, de preservar, de dizer: aqui dentro é sagrado e nem tudo pode entrar. Jesus está do lado de fora, batendo na porta do seu coração, mas ele não vai forçar a entrada. Ele espera que você abra, que você escolha, que você diga sim. E, ao mesmo tempo, ele nos ensina a fechar a porta quando formos orar em secreto, para não fazer teatro da nossa espiritualidade, para não buscar aplausos, mas para ter um encontro verdadeiro com Deus na intimidade do nosso quarto. Quantas histórias já passaram pelas portas da sua casa? Quantas alegrias
entraram por ela. Quantas tristezas, quantas pessoas você acolheu, quantas despedidas você viveu nela. A porta é testemunha silenciosa da nossa vida. Ela vê quem entra e quem sai. Ela sabe quem é bem-vindo e quem precisa ficar do lado de fora. E nesse sentido, ela nos ensina sobre discernimento, sobre sabedoria, sobre a necessidade de ter critérios para o que permitimos que influencie nosso lar, nossa família, nossa paz. Nem tudo que bate à porta merece entrar, nem toda visita é benéfica, nem toda oportunidade é de Deus, e aprender a dizer não, a fechar a porta quando necessário, é um ato de amor próprio e de proteção daqueles que estão sob o nosso cuidado. Vou falar agora de um objeto que talvez você nunca tenha pensado como sagrado, mas que está presente em quase todas as casas e que carrega um simbolismo profundo: a vassoura. Sim, a vassoura, esse instrumento humilde que serve para varrer, para limpar, para tirar a sujeira, o pó, o que não serve mais. E a vassoura nos fala sobre purificação, sobre a necessidade de manter nossa casa, nossa vida, nosso coração limpos, não no sentido de uma limpeza obsessiva que tenta controlar tudo, mas no sentido de uma higiene espiritual que reconhece que a sujeira se acumula, que o pó baixa, que é preciso varrer de vez em quando para que o espaço continue respirável, habitável, acolhedor. Quando você varre a casa, você está fazendo mais do que remover sujeira física. Você está simbolicamente removendo o que está estagnado, o que está pesado, o que está impedindo a energia de fluir. E não é à toa que em muitas tradições espirituais existe o ritual de varrer a casa como forma de limpeza energética, de renovação, de preparação para receber o novo. Porque a limpeza não é apenas ausência de sujeira, é presença de ordem, de clareza, de espaço livre para que coisas novas possam surgir. E assim como varremos a casa, precisamos também varrer nosso interior, tirar os ressentimentos acumulados, as mágoas empoeiradas, os pensamentos que já não servem mais e que ficam ocupando espaço mental e emocional, impedindo que a gente respire, que a gente viva com leveza. Jesus expulsou os vendilhões do templo com açoites, num gesto que muitos consideram violento, mas que na verdade é um gesto de purificação, de limpeza daquilo que estava profanando o sagrado. E às vezes nós também precisamos pegar nossa vassoura espiritual e varrer para fora da nossa vida tudo aquilo que está transformando nosso templo interior num mercado de ansiedades, de comparações, de busca por aprovação. A vassoura é instrumento de libertação, de desapego, de coragem para deixar ir o que precisa ir, para que o essencial possa permanecer. E junto com a vassoura, não posso deixar de mencionar outro objeto de limpeza que é igualmente simbólico: o balde d'água, ou a pia cheia de água, ou qualquer recipiente que usamos para lavar, para purificar. A água é o elemento primordial da vida. É no líquido amniótico que fomos gerados, é com água que somos batizados, é pela água que nos lavamos, nos renovamos, nos refrescamos. A água não tem forma própria, ela assume a forma do recipiente que a contém, ela flui, ela se adapta, ela encontra caminhos onde parece não haver nenhum. E nessa flexibilidade toda há uma sabedoria profunda que podemos aprender. Ser como a água, não rígido, não obstinado, mas capaz de se moldar às circunstâncias sem perder a essência, capaz de contornar obstáculos sem desistir do movimento. Quando você lava algo, quando você usa a água para limpar, você está realizando um ato de cura, de restauração, porque a sujeira não é apenas física. Ela carrega também uma carga simbólica de desgaste, de cansaço, de história. Lavar é renovar, é dar uma nova chance, é dizer: você pode recomeçar limpo. E quantas vezes nós mesmos precisamos ser lavados, não apenas o corpo, mas a alma,
o coração que ficou manchado pelas decepções, pelas traições, pelos nossos próprios erros, a água do arrependimento, a água das lágrimas que lavam a dor, a água do perdão que purifica e liberta. Tudo isso está simbolizado nesse gesto simples de encher um balde e lavar o chão, lavar a roupa, lavar a louça. E enquanto faz isso, ir lavando também por dentro, ir deixando que a água da graça passe por você e leve embora o que está pesado, o que está sujo, o que está impedindo você de ser leve e livre. Há outro objeto que quero mencionar e que tem uma força simbólica enorme, principalmente em tempos de tanto barulho, de tanta informação, de tanto estímulo: o travesseiro. Sim, o travesseiro, esse objeto macio que acolhe nossa cabeça quando vamos dormir, quando precisamos descansar. O travesseiro é o lugar onde depositamos nossos pensamentos depois de um dia longo. É onde choramos quando ninguém está vendo. É onde sonhamos, onde nos entregamos ao mistério do sono. Esse pequeno ensaio da morte, onde perdemos o controle e nos confiamos ao desconhecido. E há algo profundamente espiritual nisso, nessa capacidade de deitar a cabeça e dormir. Porque o sono é um ato de fé. É confiar que o mundo vai continuar girando mesmo sem a sua vigilância. É aceitar que você não controla tudo, que você precisa descansar, que você é humano e limitado. Jesus dormiu na barca em meio à tempestade, enquanto os discípulos entravam em pânico achando que iam morrer, e quando ou acordaram assustados, ele simplesmente acalmou o vento e as ondas, mostrando que ele tinha paz, mesmo no caos, que ele confiava no Pai, mesmo quando as circunstâncias eram ameaçadoras. E essa paz é o que o travesseiro nos convida a buscar, a capacidade de deitar a cabeça e dormir mesmo quando há tempestades lá fora, mesmo quando há preocupações, problemas não resolvidos, incertezas sobre o amanhã. Porque a verdade é que a maioria das coisas que nos tiram o sono não são emergências reais. São ansiedades criadas pela nossa mente, medos que antecipam desgraças que talvez nunca aconteçam, e aprender a entregar tudo isso antes de deitar, a orar e colocar nas mãos de Deus o que você não pode resolver agora. Isso é sabedoria, isso é saúde espiritual. O seu travesseiro pode se tornar um altar onde você entrega suas preocupações, onde você diz: eu fiz o que pude hoje. Agora eu descanso, agora eu confio. E então você fecha os olhos e deixa que o sono venha, porque o sono é um presente de Deus, não é uma falha, não é uma fraqueza, é uma necessidade sagrada do corpo e da alma que precisam se restaurar para poderem continuar a jornada no dia seguinte. E já que falamos de descanso, de sono, de renovação, deixe-me mencionar também as roupas de cama, os lençóis que envolvem seu corpo quando você se deita. Os lençóis limpos têm aquele cheiro bom de lavado, aquela sensação de cuidado, de aconchego, e neles há uma mensagem sobre a importância de cuidar de si mesmo, de criar rituais simples que dignificam sua existência. Trocar os lençóis regularmente, manter a cama arrumada, preparar o espaço do descanso com atenção, tudo isso são formas de dizer a si mesmo: eu mereço cuidado, eu sou importante, minha vida vale a pena ser vivida com dignidade. E quando você cuida do seu espaço, você está indiretamente cuidando da sua alma, porque o ambiente externo influencia profundamente o interno. E é muito mais difícil ter paz numa casa caótica do que num espaço que respira ordem e beleza. Agora quero falar de um objeto que a maioria das pessoas tem, mas que está cada vez mais sendo substituído por versões digitais. E mesmo assim, continua tendo um poder imenso: o livro. Seja ele uma Bíblia, um livro de orações, um romance, um livro de poesia, um manual, qualquer coisa. O livro é uma janela para outros mundos, outras mentes, outras épocas. E quando você tem livros em casa, você está dizendo que a palavra importa, que o pensamento importa,
que há algo além do imediato e do superficial que merece sua atenção e seu tempo. O livro é paciente. Ele não grita por sua atenção como as notificações do celular. Ele espera, quieto na prateleira, até que você o escolha, até que você se disponha a mergulhar nas suas páginas e encontrar lá tesouros que podem transformar sua vida. A Bíblia, em especial, se você tem uma em casa, é muito mais do que um livro. É a palavra viva de Deus. É o registro da história de amor entre Deus e a humanidade. É o mapa que nos orienta na jornada da vida. É o pão que alimenta o espírito quando a alma está faminta. E mesmo que ela esteja fechada há muito tempo, empoeirada numa prateleira, saiba que cada vez que você a abre, cada vez que lê, nem que seja um versículo, você está permitindo que Deus fale com você diretamente, que Ele te conforte, te desafie, te transforme. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração, como diz a carta aos Hebreus. Então, não subestime o poder de ter esse livro em casa, de abri-lo com frequência, de deixar que ele seja não apenas um objeto decorativo, mas uma fonte de vida e de luz para você e sua família. Vou mencionar agora um objeto que talvez nem todos tenham, mas que quem tem sabe o quanto é especial: a chave. Não a chave que você usa para abrir a porta da casa todos os dias, mas aquela chave antiga, aquela que abre um baú, uma caixa de memórias, um diário antigo, ou que não abre mais nada porque a fechadura se perdeu no tempo, mas que você guarda porque ela representa algo, porque ela carrega uma história. A chave é símbolo de acesso, de poder, de segredo. Quem tem a chave pode abrir, pode entrar, pode descobrir o que está escondido. E Jesus disse a Pedro: "Eu te darei as chaves do reino dos céus", mostrando que o acesso ao divino, a plenitude da vida, passa por escolhas que fazemos, por portas que decidimos abrir ou manter fechadas. Quantas portas você trancou na sua vida por medo de se machucar, por medo de confiar de novo, por medo de arriscar? E quantas portas você precisaria ter a coragem de abrir para que coisas novas pudessem entrar, para que o amor pudesse fluir, para que Deus pudesse agir de formas que você nem imagina? A chave nos lembra que muitas vezes somos nós mesmos que nos trancamos, que nos limitamos, que vivemos em prisões que nós mesmos construímos e que a liberdade está ao alcance, basta termos a coragem de usar a chave, de girar a fechadura, de empurrar a porta e dar um passo em direção ao desconhecido, confiando que Deus está do outro lado nos esperando com braços abertos. Há também um objeto muito comum nas casas brasileiras que tem uma simbologia linda e que muitos de nós temos sem perceber seu significado. A rede, seja ela a rede de dormir típica do Nordeste, ou a rede que algumas pessoas têm no quintal, ou até mesmo aquela rede de descanso que fica guardada para ocasiões especiais. A rede nos fala sobre entrega, sobre confiar, porque para deitar numa rede, você precisa se entregar completamente, precisa confiar que ela vai te sustentar, que você pode relaxar sem medo de cair. E isso é fé, essa capacidade de se entregar, de confiar mesmo quando não há chão sólido debaixo dos pés, quando tudo está em movimento, quando você está suspenso e vulnerável, mas mesmo assim em paz, porque sabe que está seguro. A rede também embala, ela tem um movimento suave que acalma, que tranquiliza, e nisso ela nos lembra do colo de Deus, desses braços eternos que nos sustentam mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a vida está chacoalhando, balançando, ameaçando nos derrubar. Deus nos embala como uma mãe embala seu filho, com ternura infinita, com paciência que não se esgota, esperando que a gente se acalme, que pare de lutar, que se entregue ao descanso que Ele quer nos dar.
Deixe-me falar agora de um objeto que está tão presente nas nossas casas que a gente nem pensa nele, mas que tem uma importância enorme: a janela. A janela é abertura, é possibilidade de ver o que está lá fora sem sair de dentro, é ventilação, é entrada de luz, é conexão com o mundo. E quantas vezes nós mesmos precisamos abrir as janelas da nossa vida, deixar entrar ar fresco, deixar sair o que está abafado, olhar para fora e perceber que há um mundo inteiro acontecendo além das nossas quatro paredes, além das nossas preocupações pessoais. A janela nos tira do ensimesmamento, nos lembra que fazemos parte de algo maior, que há outras pessoas vivendo suas vidas, outras histórias se desenrolando, e que a nossa dor, por maior que seja, não é a única dor do mundo, assim como a nossa alegria não é a única alegria. A janela também nos ensina sobre perspectiva, porque dependendo de onde você está na casa, a janela te mostra uma paisagem diferente, e assim é a vida também, dependendo do lugar onde você escolhe estar. Do ângulo a partir do qual você olha as coisas, você enxerga realidades completamente diferentes. Às vezes, é preciso mudar de cômodo, mudar de posição, para ver o que antes não era visível, para entender o que antes não fazia sentido. E Deus, às vezes, nos convida a olhar pelas janelas que ainda não abrimos, a considerar perspectivas que não são as nossas, a tentar enxergar o mundo pelos olhos do outro, porque é assim que cresce a compaixão, a empatia, o amor que não se fecha em si mesmo, mas se expande e abraça a diferença, o estranho, o que está além. Outro objeto que merece nossa atenção e que está em praticamente todas as casas é o cobertor. Aquele que nos aquece nas noites frias, que nos protege do frio, que nos dá conforto quando o corpo precisa de calor. O cobertor é generosidade tecida em fios, é proteção, é cuidado. E ele nos lembra daquela passagem do Evangelho onde Jesus diz que quando vestimos quem está nu, é a ele que estamos vestindo. Quando damos de comer a quem tem fome, é a ele que estamos alimentando. Quantas pessoas no mundo, neste momento, não têm um cobertor para se aquecer, não têm um teto sobre a cabeça, não tem ninguém que se importe se estão com frio ou com calor. E se você tem, isso é responsabilidade, é chamado para partilhar, para ser cobertor na vida de alguém, para aquecer com sua presença, com sua solidariedade, com seu amor, os corações que estão gelados de abandono, de indiferença, de solidão. O cobertor também nos fala sobre acolhimento, porque quando você acolhe alguém na sua casa, você oferece não apenas comida e conversa, mas também um lugar para descansar, um cobertor se a noite estiver fria. Você cuida do corpo e da alma dessa pessoa, mostrando que ela importa, que ela é bem-vinda, que há espaço para ela no seu coração e na sua casa. E isso é evangelizar sem palavras, é pregar o evangelho com gestos, é ser Cristo para o outro de um jeito tão simples, mas tão profundo, que pode mudar uma vida inteira, porque às vezes o que uma pessoa precisa não é de um sermão, não é de conselhos, é de um cobertor, de um prato de comida, de alguém que olhe para ela como ser humano digno de cuidado, e não como problema a ser resolvido. Há ainda um objeto que está presente em muitas cozinhas e que tem um simbolismo muito bonito: a peneira. A peneira serve para separar, para filtrar, para deixar passar o que é fino e reter o que é grosso, o que é impureza. E a peneira nos ensina sobre discernimento, sobre a necessidade de filtrar o que entra na nossa vida, nas nossas mentes, nos nossos corações. Nem tudo que se apresenta a nós é nutritivo, nem tudo que parece bom realmente é, e é preciso ter critério, ter sabedoria, ter a capacidade de separar o joio do trigo, como disse Jesus na
e parábola, de reconhecer o que é de Deus e o que vem de outras fontes, o que edifica e o que destrói, o que aproxima da verdade e o que afasta dela. Vivemos num mundo de informações em excesso, de opiniões em excesso, de estímulos em excesso. E se não tivermos nossa peneira espiritual funcionando bem, acabamos engolindo de tudo, ficamos confusos, perdidos, sem saber mais em que acreditar, no que confiar. A peneira nos convida a sermos mais seletivos, mais cuidadosos com o que consumimos, seja em termos de alimentação física, seja em termos de alimentação mental e espiritual. Paulo diz: examinem tudo, retenham o que é bom. E isso é trabalho de peneira, é filtrar, é escolher com consciência e não simplesmente absorver passivamente tudo que vem. Quero falar também de um objeto que nem todos têm, mas que, quando presente, carrega uma beleza especial. A planta, o vaso de flores, a jardineira na janela, qualquer pedaço de natureza que você trouxe para dentro de casa. A planta é vida, é crescimento, é beleza que se renova. E cuidar de uma planta é exercício de paciência, de atenção, de amor que não cobra retorno imediato. Você rega, você poda, você cuida, e a planta responde no tempo dela, não no seu. Ela cresce quando está pronta, ela floresce quando as condições são adequadas. E você não pode forçar, não pode apressar, só pode acompanhar e prover o que ela precisa. E nisso há uma lição profunda sobre como Deus trabalha em nós, porque nós queremos resultados rápidos, queremos mudar da noite para o dia, queremos que Deus nos transforme num estalar de dedos. Mas o crescimento espiritual é como o crescimento de uma planta. É lento, é gradual, é invisível na maior parte do tempo, mas está acontecendo. Raízes estão se aprofundando, mesmo quando você não vê nada mudando na superfície. E um dia, quando você menos espera, vem a flor, vem o fruto, vem a beleza que é resultado de todo aquele cuidado silencioso, de toda aquela espera confiante. Cuidar de plantas também nos ensina sobre responsabilidade, porque a planta depende de você. Ela não pode se levantar e buscar água se você esquecer de regá-la. Ela vai murchar, vai sofrer. E isso nos lembra que há seres que dependem da nossa atenção, do nosso cuidado. Sejam pessoas, sejam animais, sejam projetos, sonhos, relacionamentos, e que negligenciar essa responsabilidade tem consequências, causa sofrimento, causa morte, do que poderia ter florescido se tivesse recebido o cuidado adequado. Deixe-me mencionar agora um objeto que está em muitas casas e que tem um valor simbólico importante. A fotografia antiga, aquela foto em preto e branco ou sépia, daquelas que mostram os avós, os bisavós, pessoas de gerações passadas que você talvez nem tenha conhecido, mas que fazem parte da sua história. Essas fotos são pontes com o passado, são testemunhos de que você não surgiu do nada. Você é fruto de uma linhagem, de uma cadeia de vidas que se sucederam, de amores, de lutas, de conquistas e derrotas. E todo esse legado está em você de alguma forma, nas suas células, nos seus traços, nas suas tendências, nos seus medos e nas suas coragens. Olhar para essas fotos antigas é um exercício de gratidão, porque aquelas pessoas viveram suas vidas, muitas vezes em condições muito mais difíceis que as nossas. E mesmo assim sobreviveram, resistiram, amaram, geraram filhos, construíram o caminho sobre o qual você está andando agora. E se você está vivo hoje, é porque eles estiveram vivos ontem, é porque escolheram continuar, escolheram não desistir. E esse legado de perseverança, de fé, de esperança, está disponível para você. Está na sua herança espiritual. Você só precisa se conectar com ele, honrá-lo e deixar que ele te fortaleça quando você sentir que está fraco, quando achar que não aguenta mais.
As fotos antigas também nos lembram da brevidade da vida. Porque aquelas pessoas que um dia foram jovens, fortes, cheias de sonhos, hoje são apenas imagens desbotadas, silenciosas. E um dia, nós também, seremos apenas memórias, apenas fotos que nossos netos ou bisnetos olharão com curiosidade, tentando imaginar como eram nossas vidas, o que pensávamos, o que amávamos. E isso não é motivo para tristeza, é motivo para urgência, para vivermos com intensidade, com verdade, com amor, porque o tempo passa, a vida é curta, e o que fica não são as posses, não são os sucessos profissionais, não são os números na conta bancária, o que fica é o amor que demos, as vidas que tocamos, o bem que fizemos, a luz que acendemos no caminho de alguém. Outro objeto que quero mencionar, e que talvez esteja até meio esquecido em algum armário seu, é o rádio. Aquele aparelho que sintoniza estações, que traz música, notícias, vozes de longe para dentro da sua casa. O rádio nos fala sobre sintonia, sobre a importância de estarmos na frequência certa para recebermos o que queremos receber. Se você quer ouvir música clássica, precisa sintonizar a estação de música clássica. Se quer notícias, sintoniza uma estação de notícias e assim por diante. Isso é uma metáfora perfeita para a vida espiritual, porque Deus está transmitindo o tempo todo. Ele está falando, Ele está presente. Mas se você não estiver sintonizado na frequência certa, você não vai captar. Você vai ouvir só estática, só barulho, só interferência. A oração, a meditação, a leitura da palavra, a vida sacramental, tudo isso são formas de sintonizar sua alma na frequência de Deus, de limpar a estática que o mundo produz, de silenciar as interferências das preocupações, das ansiedades, das vozes que te dizem que você não é suficiente, que você precisa ser mais, ter mais, fazer mais. Quando você se sintoniza em Deus, você ouve a voz que te diz: você é meu filho amado, em você eu me comprazo. Você ouve a música do céu que é paz, alegria, amor incondicional, e tudo o mais perde a importância, torna-se secundário, porque você está conectado com a fonte, com a origem, com o que realmente importa. Vou falar agora de um objeto que está nas cozinhas, mas que tem uma profundidade simbólica imensa: a faca. A faca corta, separa, divide, e por isso ela pode ser instrumento de preparo do alimento ou pode ser arma de violência, dependendo das mãos que a empunham e da intenção que a guia. A faca nos ensina que as mesmas ferramentas podem servir para o bem ou para o mal, que o poder em si não é bom nem mal, é neutro, e o que define seu caráter é o uso que fazemos dele. Você pode usar sua inteligência para manipular ou para esclarecer. Pode usar sua força para oprimir ou para proteger. Pode usar sua língua para ferir ou para curar. Tudo depende de onde está o seu coração, de qual é a sua intenção mais profunda. A faca também nos fala sobre a necessidade de cortes na vida, porque há coisas que precisam ser cortadas, separadas, removidas. Há relacionamentos tóxicos que precisam ser cortados. Há hábitos destrutivos que precisam ser cortados. Há crenças limitantes que precisam ser cortadas. E isso dói, porque cortar dói. Separar dói. Mas às vezes é necessário para que possamos viver, para que possamos crescer, para que não morramos sufocados pelo que nos está prendendo, envenenando, matando aos poucos. Jesus disse que se teu olho te faz pecar, arranque-o. Se tua mão te faz pecar, corta-a. E isso não é literalmente, é um jeito radical de dizer que às vezes é preciso amputar o que está te destruindo. Mesmo que isso pareça impossível, mesmo que doa mais do que você imagina que consegue suportar. Há outro objeto nas cozinhas que merece atenção: o fogo, o fogão, a chama que cozinha os alimentos, que transforma o cru em cozido, o frio em quente, o duro em macio. O fogo é transformação,
É poder que aquece, mas que também pode queimar. É luz, mas também é perigo, e por isso precisa ser respeitado, cuidado, controlado. O fogo nos lembra do Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes em forma de línguas de fogo, trazendo poder para testemunhar, coragem para pregar, ousadia para viver a fé sem medo das consequências. O fogo do Espírito não é fogo que destrói, é fogo que purifica, que queima o que precisa ser queimado, o egoísmo, o orgulho, o apego, e que deixa o que é puro, o que é verdadeiro, o que é eterno. Quando você acende o fogo para preparar uma refeição, você está participando de um ato ancestral, porque desde que o ser humano dominou o fogo, a vida mudou completamente. Deixamos de ser simples coletores para nos tornarmos cozinheiros, criadores, transformadores da natureza. E há algo profundamente humano e profundamente divino nesse ato de cozinhar, porque cozinhar é amor, é cuidado, é transformar ingredientes simples em alimento que nutre, que conforta, que reúne as pessoas ao redor da mesa e faz da refeição um momento sagrado de comunhão. Quero mencionar também um objeto que nem sempre valorizamos, mas que tem grande importância. O cesto de lixo, a lixeira, o lugar onde colocamos o que não serve mais, o que está velho, o que precisa ser descartado. E a lixeira nos ensina sobre desprendimento, sobre a capacidade de jogar fora, de não acumular, de não se apegar ao que já cumpriu sua função. Há pessoas que têm dificuldade de jogar coisas fora, que acumulam objetos por medo de precisar no futuro, por apego emocional, por uma sensação de que se livrar das coisas é se livrar das memórias, e acabam vivendo em espaços entulhados, sem respiração, sem espaço para o novo entrar. E isso acontece não só com objetos físicos, mas também com emoções, com memórias, com mágoas, com erros do passado que a gente carrega como se fossem tesouros preciosos, quando na verdade são lixo emocional que está ocupando espaço valioso no nosso coração. A lixeira nos convida a ter coragem de descartar, de fazer uma faxina interior, de reconhecer que nem tudo precisa ser guardado, nem tudo precisa ser carregado, e que às vezes jogar fora é um ato de saúde, de higiene espiritual, de criação de espaço para que coisas novas possam chegar. Deixe-me falar agora de um objeto que talvez você tenha no banheiro ou em algum armário. O espelho retrovisor, não literalmente, mas aquela pequena lupa, aquele espelho de aumento que serve para ver os detalhes. Esse tipo de espelho nos mostra coisas que o espelho normal não mostra. Os poros, as manchas, as imperfeições minúsculas. E há pessoas que ficam obcecadas com esses detalhes, que passam horas analisando cada pequeno defeito, cada sinal de envelhecimento, cada imperfeição, e se torturam com isso. E o espelho de aumento nos alerta sobre o perigo da autoanálise obsessiva, de ficar tão focado nos próprios defeitos que a gente perde de vista o todo, a beleza geral, o milagre que é simplesmente estar vivo. Por outro lado, esse espelho também tem seu valor quando usado com sabedoria, porque às vezes é preciso olhar de perto, examinar com cuidado, não ignorar os sinais que o corpo está dando, não negligenciar os pequenos sintomas que podem estar indicando algo maior. E assim também com a alma. Às vezes, é preciso fazer um exame de consciência profundo. Olhar de perto para nossas motivações, nossos pensamentos recorrentes, nossos padrões de comportamento, não para nos condenar, mas para nos conhecer melhor, para identificar onde precisamos de cura, de ajuda, de transformação. Há um objeto que está em muitas casas e que carrega uma mensagem importante. O calendário, seja ele na parede da cozinha, na geladeira ou no celular. O calendário marca os dias, organiza o tempo, nos lembra de
compromissos, de datas importantes, de prazos que precisam ser cumpridos. E o calendário nos ensina sobre a importância de viver com consciência temporal, de saber que dia é hoje, de não deixar a vida virar uma massa amorfa de dias iguais que passam sem que a gente esteja realmente presente neles. Marcar as datas importantes, celebrar os aniversários, lembrar dos aniversários de morte, reconhecer as estações do ano e do coração, tudo isso nos ajuda a viver de forma mais plena, mais atenta, mais grata. O calendário também nos lembra que o tempo é cíclico, que há um tempo para cada coisa debaixo do céu, como diz o Eclesiastes: tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de se afastar. E que a sabedoria está em reconhecer em que tempo você está, em não tentar colher quando deveria estar plantando, em não tentar rir quando é hora de chorar, em respeitar os ritmos da vida e confiar que depois do inverno vem a primavera, depois da noite vem o dia, depois da dor vem a cura, porque Deus é o Senhor das estações e Ele não se esquece de ninguém. Outro objeto que quero mencionar é o sabonete, aquela barrinha simples que usamos para lavar as mãos, o corpo, e que tem um simbolismo profundo de purificação, de limpeza, de renovação. Lavar as mãos é um gesto que fazemos tantas vezes ao dia que nem pensamos nele, mas ele carrega uma história antiga, desde Pilatos lavando as mãos para se declarar inocente da morte de Jesus, mostrando que não basta lavar por fora, se por dentro a culpa permanece, até os rituais de purificação que existem em praticamente todas as tradições religiosas, mostrando que a limpeza física é também símbolo de limpeza espiritual. Quando você lava as mãos, você pode fazer isso mecanicamente ou pode fazer isso como um ritual de atenção plena, de consciência, de que você está removendo não apenas a sujeira visível, mas também simbolicamente tudo aquilo que suas mãos tocaram, que não era puro, que não era bom, que não era de Deus. E então você seca as mãos e recomeça, limpo, renovado, pronto para tocar agora com mais cuidado, com mais amor, com mais consciência de que suas mãos são instrumentos sagrados que podem abençoar ou amaldiçoar, que podem construir ou destruir, que podem acariciar ou ferir. E a escolha é sua a cada momento, a cada gesto, a cada toque. Vou falar agora de um objeto que talvez você tenha na sua sala ou no seu quarto e que é muito especial: a cadeira de balanço, ou qualquer cadeira confortável, onde você gosta de sentar para descansar, para ler, para pensar. Essa cadeira é seu refúgio, é o lugar onde você se senta depois de um dia cansativo e simplesmente respira, simplesmente existe sem ter que fazer nada, sem ter que provar nada, sem ter que ser produtivo. E essa cadeira te ensina sobre a importância do ócio sagrado, do tempo perdido, que na verdade não é perdido, mas é ganho, é investimento em si mesmo, é permitir que o corpo e a alma descansem, se reorganizem, se reconectem com o essencial. Numa cultura que valoriza tanto a produtividade, o fazer, o conquistar, sentar numa cadeira sem fazer nada pode parecer perda de tempo, pode gerar culpa, pode fazer você se sentir preguiçoso. Mas a verdade é que o descanso é mandamento, é ordem divina. Lembra-te de santificar o dia de descanso. E santificar não é necessariamente ir à igreja, embora isso seja importante. Santificar é tornar sagrado, é separar, é dedicar um tempo para simplesmente ser, para estar com Deus, sem agenda, sem pedidos, sem pressas, apenas estar, apenas descansar no colo daquele que te ama e quer que você esteja bem, que esteja inteiro, que esteja vivo de verdade e não apenas sobrevivendo.
Há também um objeto muito comum que tem uma simbologia bonita: o gancho na parede onde você pendura casacos, bolsas, chaves. Esse gancho é ponto de chegada e de partida. É onde você deixa o peso do dia quando chega em casa, onde tira o casaco, onde pendura a bolsa cheia de responsabilidades, e é também de onde você pega tudo de novo quando sai para enfrentar o mundo. E esse movimento de pendurar e de pegar de novo nos fala sobre a importância de ter lugares, rituais, gestos que marquem as transições da vida, que separem o tempo do trabalho, do tempo da família, que criem fronteiras saudáveis entre o público e o privado, entre o fazer e o ser. Quando você chega em casa e pendura o casaco, você está simbolicamente dizendo: agora eu sou outro, agora não sou mais o profissional, o funcionário, o prestador de serviços, agora sou pai, mãe, filho, filha, sou pessoa, sou ser humano que precisa de afeto, de descanso, de conexão. E ter essa clareza, ter essa capacidade de transitar entre papéis sem se perder, sem levar o estresse do trabalho para dentro de casa ou a preocupação de casa para o trabalho, isso é sabedoria, isso é equilíbrio, isso é cuidado consigo mesmo e com as pessoas que você ama. Quero mencionar agora um último objeto antes de chegarmos à oração final, e é um objeto que talvez nem todos tenham, mas que, quando existe, é muito significativo. O instrumento musical, seja um violão guardado no armário, um teclado na sala, uma flauta numa gaveta. O instrumento musical é possibilidade de criar beleza, de transformar sentimentos em sons, de expressar o que as palavras não conseguem expressar. E fazer música, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja desafinado, é oração, é louvor, é conversa com Deus numa linguagem que transcende o racional e toca diretamente o coração. Davi tocava harpa para acalmar o rei Saul quando ele estava atormentado por espíritos malignos, mostrando que a música tem poder de cura, poder de libertação, poder de transformação. E se você tem um instrumento em casa, mesmo que esteja há anos sem tocar, saiba que nunca é tarde para retomar. Nunca é tarde para dedicar alguns minutos do seu dia a fazer música, a cantar, a permitir que a beleza flua através de você, porque você foi criado para criar. Você foi feito à imagem de um Deus, que é criador. E cada vez que você cria algo, seja uma música, um desenho, um poema, uma receita, um jardim, você está sendo plenamente humano, plenamente divino. E agora, depois de refletirmos juntos sobre tantos objetos que habitam nossas casas e que carregam significados que muitas vezes não percebemos, eu quero te convidar a fazer uma pausa, a olhar ao redor com olhos novos, com coração aberto e reconhecer que sua casa é um templo, que cada objeto é um sacramental, que Deus está presente nos mínimos detalhes da sua vida cotidiana, esperando ser reconhecido, esperando ser amado, esperando que você entenda que o sagrado não está apenas longe, nas alturas inalcançáveis, mas está aqui, perto, tão perto que você pode tocar, pode segurar nas mãos, pode usar no seu dia a dia. E então, vamos orar juntos, vamos trazer para diante de Deus tudo isso que conversamos. Vamos consagrar nossa casa, nossos objetos, nossa vida e pedir que Ele nos ajude a viver com mais atenção, com mais gratidão, com mais consciência da sua presença constante em nossa vida. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, eu venho diante de Ti neste momento, trazendo nas minhas mãos vazias e no meu coração cheio a minha casa, os meus objetos, a minha vida cotidiana que tantas vezes eu vivo no automático, sem perceber que Tu estás em tudo, que Tu habitas cada canto, cada objeto, cada gesto. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que eu busquei o sagrado apenas nos lugares distantes, nas experiências,
extraordinárias, nas manifestações espetaculares, e esqueci de olhar para perto, de reconhecer que tu te escondes nas coisas simples, no pão de cada dia, no pano de prato que seca a louça, no espelho que reflete minha imagem, na luz que ilumina minha casa, na mesa onde minha família se reúne. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue o que está diante de mim, não apenas como coisas, mas como portais, como janelas através das quais tu queres falar comigo, me ensinar, me transformar. Ajuda-me a viver com mais presença, com mais atenção, com mais reverência pelo comum, pelo cotidiano, pelo que parece banal, mas que aos teus olhos é precioso. Que o pano de prato me lembre do teu serviço humilde, que o espelho me mostre minha dignidade de filho amado, que a luz me faça ser luz para os outros, que a mesa seja sempre altar de comunhão, que o sal me ensine a dar sabor à vida dos que estão ao meu redor, que a vassoura me ajude a limpar não apenas o chão, mas também o meu coração, que a água me purifique por dentro e por fora, que o travesseiro me ensine a confiar e a descansar em ti, que os livros me alimentem a alma, que a chave me dê coragem de abrir portas que tenho mantido trancadas por medo, que a janela amplie minha visão e minha compaixão, que o cobertor me lembre de aquecer os corações frios, que as plantas me ensinem paciência e esperança no crescimento silencioso, que as fotos antigas me conectem com minhas raízes e me encham de gratidão, que o fogo do fogão me lembre do fogo do teu espírito que quer me transformar, que a cadeira me dê descanso santo e tempo para simplesmente ser, que cada objeto na minha casa seja um lembrete da tua presença, da tua providência, do teu amor que não me abandona nunca. Senhor, consagro esta casa a ti, faço dela um santuário onde o teu nome seja bendito, onde o amor seja a lei maior, onde a paz habite, onde a alegria transborde, onde os que entram sintam que há algo diferente aqui, algo que não se vê, mas se sente, a tua presença santa que tudo transforma, que tudo renova, que tudo cura, e que eu nunca mais olhe para as coisas simples da minha vida com desdém ou com indiferença, mas que eu reconheça em cada uma delas uma oportunidade de estar contigo, de te louvar, de te servir, de amar melhor. Obrigado, Senhor, por te fazeres tão próximo, tão acessível, tão presente na minha vida. Obrigado por não seres um Deus distante que habita apenas o céu inatingível, mas um Deus que desce, que se faz pequeno, que cabe numa manjedoura, que cabe num pedaço de pão, que cabe no coração de quem o procura com sinceridade. Eu te amo, Senhor, e quero viver cada dia da minha vida com a consciência de que tudo é sagrado quando vivido em ti, contigo, para ti. Amém.